Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos resolver a questãozinha hoje, uma questão sobre perioperatório, uma questão que caiu na prova de 2022 da Federal do Rio Grande do Sul, uma questão sobre perioperatórios. Quando vamos solicitar exames para esses doentes? Então, vamos ver aqui a nossa questão. Vamos lá. A questão justamente faz essa pergunta. Qual dos casos abaixo nós vamos solicitar exames cardiológicos complementares para avaliação perioperatória? Na A, nós temos uma paciente jovem, feminina, de 25 anos, sem histórico de comorbidades ou uso de medicamentos, que vai colocar uma prótese mamária eletiva. Vou botar um siliconezinho lá. Precisa fazer algum exame específico para esse caso? É uma cirurgia de baixo risco, paciente jovem, paciente sem comorbidade. Precisa fazer alguma coisa? Não precisa. Fora. B. Paciente masculino de 42 anos, esse paciente já tem histórico de HIV, faz uso de 3 medicamentos, hipertenso, em uso de hidroclorotiazida e diabético. O paciente tem alguns fatores de risco. Encontra-se internado para uma postoplastia. Cirurgia também de baixo risco, né? Então, cirurgia de baixo risco não precisa fazer nenhum tipo de exame adicional, né? Esse exame é uma cirurgia ambulatorial, né? Que dá para fazer. O paciente tem alta no mesmo dia, demanda uma sedação intensa, tá? Então, procedimento de pequeno porte. Fora. Se paciente feminina, 46 anos, também sem comorbidade, mas se encontra internada para realizar uma duodenopancreectomia por neoplasia de pâncreas. Então, aí o negócio fica mais complicado. Essa cirurgia é uma cirurgia enorme, né? Para quem já viu uma duodenopancreectomia, uma cirurgia grande, uma cirurgia que demanda a internação em unidade fechada no pós-operatório, uma cirurgia muito grande, uma cirurgia que tem risco de sangramento. Então, nesse caso aqui, uma cirurgia de grande porte. Nesse caso aqui, eu tenho que pedir exame, porque se o paciente sangra, eu preciso saber como é que é a hemoglobina de base do doente. Se o paciente faz um infarto perioperatório, eu preciso saber como é que é o eletrocardiograma de base desse doente. A maioria dos exames que a gente vai solicitar não é para dizer se vai operar ou se não vai operar, é para saber como é que era o paciente antes da cirurgia, para caso aconteça alguma intercorrência, você ter um padrão inicial. Então, de uma maneira geral, para você memorizar quais as situações que a gente vai pedir exames em geral para um paciente que vai fazer uma cirurgia. Paciente, em geral, paciente com idade acima de 40 anos, paciente que porventura vai fazer e tem algumas doenças de base que são mais perigosas, né? Então você vai avaliar, o paciente tem disfunção renal. O paciente tem disfunção renal, tem que avaliar a creatinina dele antes da cirurgia. O paciente já tem histórico de anemia, tem que ver como é que é a hemoglobina, tem que pedir um hemograma para esse doente antes da cirurgia. O paciente usa varfarina, eu tenho que saber o NR dele antes da cirurgia. Então, dependendo da doença de base, eu tenho que fazer um exame direcionado para a doença de base, tá bom? E cirurgias de médio e grande porte, certo? Cirurgia de baixo, não precisa solicitar nenhum exame adicional, mas cirurgia de médio e grande porte tem que solicitar sim, tá? Vai abrir barriga, vai fazer um negócio mais enrolado, tem que pedir exame sim. Então a C precisa pedir sim. Na D, uma feminina de 51 anos, uso prévio de medicamentos, sem uso prévio de medicamentos, tem um sopro cardíaco no exame físico, insuficiência mitral leve revelada por ecocardiograma há 6 meses. O paciente tem um exame alterado, mas eu já fiz um exame que me diz que essa insuficiência mitral ela é leve. Então, eu já tenho um exame de 6 meses atrás dizendo para mim que isso é leve, não tem que me preocupar com isso. Assintomática do ponto de vista cardíaco e respiratório. Será submetida a um procedimento de passagem de duplo J em decorrência de cálculo urinário. Um procedimento super simples, a passagem de um duplo J, um procedimento que o urologista pode fazer, inclusive, ambulatorialmente. Costuma fazer em centro cirúrgico, mas pode fazer ambulatorialmente também. Procedimento de baixo risco. Claro que tem possíveis complicações, pode ter perfuração, pode ter um monte de coisa, mas em geral é um procedimento de baixo risco, de baixo porte, tá? Então, o paciente tem uma cardiopatia de base, né? Mas uma cardiopatia que não está descompensada, que não está gerando nenhum problema, o paciente está assintomático. Então, por isso, a resposta a essa questão é a alternativa C. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa seu comentário aí. Se você concordou ou não concordou com alguma coisa, deixa um comentário aqui embaixo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, deixa esse like aí pra gente. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. E para conhecer nossos cursos, em algum momento, em algum lugar aqui dessa página, você vai encontrar algum link para ser direcionado aos nossos cursos.
Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.